Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, bom dia, minha gente! Como vão vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa nosso, onde a gente estuda as obras de Chico Xavier por Emmanuel, Os Mensageiros, quer dizer, por André Luiz. É tanta coisa que a gente faz nas lives que a gente até confunde os livros, mas hoje é Os Mensageiros, pelo espírito de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Bom dia, Mauri, querido, tudo bem? Bom dia, Miriam, bom dia a todos os que estamos aqui juntinhos, mais uma segunda-feira, compreendendo como é a vida no mundo espiritual, compreendendo as obras de André Luiz, trazidas ao nosso querido Chico, e a compreensão do que nos cabe com esses ensinamentos fazer no nosso dia a dia. Por segundo a questão 918 do Livro dos Espíritos, a gente pode sim e deve antecipadamente, se preparar para esse vai e vem das encarnações. Aqui estamos aprendendo como é que a gente vem de lá para cá, como é que são esses preparativos. E essa questão que mencionei nos convida a fazermos a evolução do pensamento, da consciência, e compreendermos como é que é a preparação daqui para lá. Então, compreendendo o processo todo, a gente fica mais seguro na viagem, não é isso, Miriam? Bom dia a todos. É isso mesmo. Bom dia, Vanice, que tudo corra bem lá na sua aula. Bom dia, Lenir, que tudo esteja bem, ótimo contigo. Bom dia aos os nossos amigos espirituais que estão aqui conosco. E bom dia também a você que nos prestigia todas as segundas-feiras, às 7h30, com a sua presença aqui entre nós. Pode deixar o seu comentário, deixa aí de onde você está nos seguindo, nos assistindo, mas não se esqueça de assinar os nossos canais, principalmente a Web Rádio Estação da Luz, que gentilmente nos oferece, nos oportuniza esses programas para que a gente possa ter um pouco mais de esclarecimento, possa ter um pouco mais do nosso adiantamento, pelo menos moral, não é isso? Então, vou fazer a nossa prece e vou ler o nosso evangelho, tá certo? Vamos começar com a leiturazinha para preparar a nossa prece.
não é por acaso. Escolhemos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, a fé que transporta a montanha. E escolhemos o item 5, que é o poder da fé. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis o motivo porque aquele que junta uma fé ardente e um grande poder fluídico normal pode, apenas pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses estranhos fenômenos de cura e outros que antigamente eram considerados como prodígios e que são simplesmente a consequência de uma lei natural. Então, vamos orar? Pedindo a Deus, a espiritualidade responsável por esse trabalho, a Jesus, a esses bons amigos espirituais que possam nos inspirar e nos amparar na feitura deste nosso programa. Que abençoe a cada lar, que possa a fé, a esperança, a harmonia alcançar todos os corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Se conosco, querido Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Então, hoje nós vamos então dar continuidade a esse capítulo preparativos, capítulo 14, na parte 2ª do livro Os Mensageiros. Só para dar uma pequena palhinha, nós vínhamos falando que o Aniceto foi encontrar Vicente e André Luiz para que pudesse oferecer-lhes um trabalho. E eles ficaram animadíssimos com isso. Nossa, que bom! É a primeira vez que nós vamos poder trabalhar em favor do próximo lá na crosta terrestre. Eles estão em nosso lar. Então, sabe como é que é nosso lar, né? Tem uns jardins bonitões, cheios de flores, é uma coisa bem encantadora. E eles, então, estavam muito animados. E André Luiz vai e pensa que, poxa, eu já tive na Terra. Quando ele esteve na Terra, ele viu a família, ficou com ciúme da mulher, né? Quem viu o filme Nosso Lar, veja, e você vai entender o que eu estou falando. E então ele tem toda uma questão, ele fala, eu não estou preparado ainda para esse tipo de coisa. E Aniceto fala para ele, calma, André, você acha que você não consegue auxiliar porque você não tem uma visão, e ele fala, é tão interessante isso, você tem uma visão espiritual, você tem uma visão que ainda precisa desembotar, vamos dizer assim, tirar um pouquinho do véu sobre essa visão. Mas ele recomenda uma questão muito importante, a questão da fé, a questão da oração para a divindade, para que, sobretudo, ela envie essa majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor, aos seus serviços divinos. Então, que vocês, Vicente e Aniceto, não esqueçam, se recolham na fé. E aí, vamos dar o pontapé, então, inicial do nosso programinha de hoje, não é, Amaury? Isso mesmo, Miriam. Então, depois de terem passado, né, voltando aqui especificamente à nossa obra, de terem passado por aquele tal gabinete de auxílio magnético às percepções, né, onde eles têm ali a preparação para estar em contato com essas forças, identificá-las e também se fortalecerem nelas. Depois de passarem, inclusive descobrirem coisas maravilhosas, continuamos aqui a nossa narrativa, segundo André Luiz, ali no livro Os Mensageiros. Diz ele assim, diante da nobre autoridade de Aniceto,
não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos, pela primeira vez, cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Perguntaríamos aqui. Pois não, Miriam, você... Eu queria falar exatamente isso. Quando nós estamos encarnados, nós precisamos de um tempo tão grande, de 8 horas, pelo menos, para que a gente possa se refazer, não é? Então, é muito interessante, porque ele diz que é um repouso noturno brevíssimo. Por que será isso, Amaury? As condições as necessidades do ser enquanto espírito são diversas daquela que tem aqui enquanto encarnados. Sabemos da necessidade do repouso, tanto para um quanto para outro. Na esfera espiritual, isso se dá tanto quanto o espírito está menos afeito à condição de elevação que ele possa atingir. Ou seja, quanto mais elevado ele for, menos repouso ele vai precisar. O que ele precisa, sim, é da energia pura que ele aure através das suas ações, através daquilo que o chama ao labor. O corpo físico é que precisa de descanso. Então, tanto quanto mais existe essa influenciação, ou essa recordação, ou essa proximidade com a encarnação, então passa-se essa impressão da necessidade do repouso. Então, no caso de nosso lar, como existe essa réplica, ou quase que uma reprodução do que é a condição de vida na Terra, existe sim essa necessidade de alguma forma ver materializado à sua frente paisagens, as paisagens descritas por André Luiz, de como são as coisas por lá. A necessidade do lazer, a necessidade das construções, a necessidade da pracinha bonita, daquelas reproduções todas de belíssima concepção. Então, podemos passar ao próximo slide, onde vamos aí avançando nessa visão, Miriam. Então, a destinação da nossa prosa de hoje é quando eles estavam se preparando para virar crosta. Então, ele e Vicente acalentavam projetos magníficos. Iriam pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados. O repouso brevíssimo, diante do que falamos, né? Então, eles aguardavam ansiosamente a alvorada a fim de receber o auxílio magnético do gabinete, né? Exatamente essa a preparação a que nos referimos, né, no nosso Bom Dia. Existe, sim, a preparação, né, em função das missões a que estão destinados os espíritos, quando retornam ou quando mantêm contato com a crosta. E essa preparação é exatamente em função da necessidade do aprendizado desse espírito e da tarefa a que ele vai se dispor. Porque tudo é labor útil o tempo todo, né? Então, esse vai e vem das encarnações é que a gente precisa lançar luz para compreender como é que as coisas se dão. E, nesse caso, pois não, Miriam? Eu queria só destacar que tanto Vicente quanto André Luiz, quando encarnados, eles eram pessoas que estavam ligadas aos laboratórios, eles estavam ligados aos tubos de ensaio,
Um era sanitarista, o outro era médico, enfim, eles não tinham hábitos da religião, eles eram muito materialistas quando aqui estavam. Queria só destacar isso para que vocês possam entender o que se passa com eles, né? E outra questão é a questão do Aniceto. Aniceto os deixou amorosamente, carinhosamente. Ele era um instrutor, mas ele nunca se coloca como acima desses dois tutelados. E isso é muito interessante. Ele os trata como filhos amorosos. É quase que uma mãe. Eu vejo Aniceto assim, como uma mãe que protege ali os seus filhotinhos. São dois destaques que eu gostaria de dar. Mas continuemos a nossa leitura. Então, vamos lá. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora, nos diz André Luiz. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos, primeiramente, em relação mental direta com eles, e, em seguida, submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais, que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial, e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica propriamente considerado. Daqui a gente pode compreender que tudo nos é dado na medida em que possamos absorver o conhecimento. Então, essa conexão com o desconhecido, essa ajuda, né, que recebemos de forma igual o tempo todo, mas à medida em que avançamos o nosso conhecimento, à medida em que mergulhamos nesse autoconhecimento, vamos tendo, sim, acesso e vamos ampliando o nosso horizonte de compreensão. É o que ele diz. Algumas coisas foram feitas por procedimentos que ele entendia, são transferências espirituais, mas que ele não compreendia a transcendência, pela transcendência em toda a sua extensão. Então, algumas coisas vai se avançando, não mais à moda de São Tomé, né, do ver para crer, mas sim do crer para ver, para constatar. E era assim que a coisa avançava. Então, vamos lá. Eu queria destacar, então, essa questão aí, não nos retirava o sentido consciencial. Eu acho que André Luiz pensou assim, eles vão fazer alguma coisa que eu vou perder a minha consciência. Acho que eles vão mexer na minha parte cognitiva. Ai, meu Deus, eu acho que ele foi para lá com um pouco de medo, sabe? Dá a entender aí que ele foi para lá assim meio temeroso com isso. Mas ele aí vai, mas aí ele aproveita. Ele sentiu que não tinha ficado sem a consciência. E aí ele aproveita. Nossa Senhora, ele nunca fez com tanta emoção uma oração. E aí é essa questão. A gente muitas vezes é muito materialista e não se liga às coisas do espírito. A gente deveria ter aqui, já na encarnação, aproveitar essa oportunidade para se ligar um pouco mais a essa nossa parte espiritual. Porque, na verdade, como dizem os espíritos, na verdade, aqui é um modelo imperfeito da realidade espiritual. Então, a gente deveria aqui aproveitar esses nossos compromissos de trabalho, porque é isso que aqui a gente vem, né, fazer, e já aprender a suplicar, a pedir para Deus a ajuda, aos bons espíritos, a ajuda para que a gente possa cumprir as nossas missões. Não é isso, Amaury? Segue dali, Miriam, segue dali, por favor. Sigo. Então, aí,
diz aqui que nas colônias, como o Nosso Lar, a mais conhecida e bem descrita, né, na sua harmonia clássica na literatura espírita, escrita em 1944, né, a vida transcorre como na Terra. Tudo lá é extremamente organizado, encontra-se com construções como casas de moradia, hospital, escolas, jardins e meios de transportes. Tem o tal do aeróbus, né? Que eles se movimentam com um veículo que não toca a terra, então eles ainda aprendem a volitar. Então as pessoas trabalham, estudam, se divertem, e há também a questão do repouso ali, né? Então, em Nosso Lar, os espíritos recém-recolhidos ficam em tratamento, nos quais são medicados por magnetização, mas também por remédios naturais, ou quando, já em situações melhorzinha, levam uma vida normal, como na Terra, com afazeres diversos, mas dependentes de troca de vestuário, de alimentos, de sono. Então, significa que o aprendizado do espírito, ele ainda permanece, ele ainda se faz. Então, a gente ainda é um ser em construção. A gente ainda está nesse processo de aprendizado, né? Eu queria aproveitar aqui e dar bom dia para Francisca Liduína, que sempre está aqui. Bom dia, bom estudo, bom trabalho. Essas características, diz ela, de materialistas é mais um dos alertas para que busquemos a espiritualização desde já, através das consolações da nossa crença espírita. Olha que lindo! Nossa, você leu meu pensamento, disse ela. Ai, Francisca, que bom. E lembra agora a falta que se fala em Deus e Jesus para as crianças em muitas famílias. Como isso faz falta, de fato faz falta. Continuamos. Então, eu sempre falo, gente, leva as crianças para evangelização espírita. Eu sou evangelizadora, tenho que puxar a sardinha para o meu lado, sabe, Amaury? Trago as criancinhas que a gente vai brincar com Jesus todos os sábados. É muito bom trazer Jesus um pouquinho para perto da gente. Então, continuando, já os colaboradores mais antigos lá em Nosso Lar, e, portanto, mais esclarecidos, e, portanto, mais conhecimento têm e muito mais responsabilidades, dispensam essas muletas psicológicas. Necessitam de energias para manter-se em atividades, mas a retiram diretamente da natureza, pela respiração ou através das manipulações especiais, porém de um modo automático e sem necessidade de receber a forma de alimentos específicos com relação à terra, como pão, fruta, é energia em estado puro. Eu me lembro do livro, acho que foi em Memórias de um Suicídio, um dos rapazes que ali estão vai à terra, briga tanto com os mentores e vai à terra. E as energias deles são sugadas ali na terra, na crosta terrestre. E ele vai a um jardim para tomar sol e respirar. E aí ele aure dali as suas energias para se refazer. Eu me lembro dessa passagem, que é bem interessante. Então, Amaury, tudo bem aí? Está tudo bem por aqui, né? Então, uma descrição muito apropriada que nos permite conectar com aquilo que nos espera. Que, na verdade, essa obra, toda ela, ao nos contar esses pormenores, esses fatos tão importantes, como, por exemplo, como aurir essas energias, né, em função do grau de evolução do espírito, ele vai dispensando essas muletas psicológicas, vai dispensando essa necessária para nós hoje conexão com as coisas tridimensionais. Ao espírito, né, mais evoluído, ele
ele vai se conectando de uma forma muito mais transcendente e que nós, como disse André Luiz, ainda não reconhecemos, não identificamos, não conseguimos verbalizar aqui, diante desses véus todos que carregamos, como compreender. Mas sabemos sim que quanto mais evoluído o espírito, essas descrições vêm de várias vertentes, que ele vai conseguir essas energias de uma forma bem diferente do que as que fazemos quando precisamos aqui nos sentar à mesa ou até mesmo em nosso lar, repetir, entre aspas, essas atitudes ou pelo menos tê-las à nossa frente de forma exemplificada ou semi-materializada, não seria esse o termo, mas de alguma forma presente em nosso mental para que se possa compreender a aquisição dessas energias. Então, é muito bom saber que depois, né, a gente não vai precisar, né, fazer a comida como se faz aqui, né, Miriam? Eu gostei muito disso. Mas como é que pessoas como eu, que adora comidinha, ai, meu Deus do céu, vai chegar lá, quer comer churrasco, não consegue? Ai, meu Deus do céu. Tô no sal, viu, Amaury? Mas eu queria dar bom dia também para Viviane Ferro. Bom dia, menina. Roseli, Scarpini, Matiello, a Alvanira de Jesus, são amigas queridas que sempre estão conosco aqui nesse nosso estudo, bem cedinho, toda segunda-feira, né? É muito bom ter vocês aqui com a gente. Podem fazer suas perguntas, podem participar, né? Se puder dizer para a gente de onde estão nos vendo, a gente agradece. A Roseli e a Viviane estão em Cascavel. Essa então você conhece. E tem Opa. Mar Doce também que entrou aqui, que beleza, que maravilha. Sejam muito bem-vindos. Então, continuando, eu queria, sabe o que era? É porque ele falou tanto de magnetismo, magnetização, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre isso, por favor, Amaury. O que é um passe magnético? Olha, sem nos ausentarmos aqui da nossa obra, que é Os Mensageiros, e conhecer toda essa maravilha que é a descrição de André Luiz do mundo espiritual, a que ele teve acesso, e por isso é que temos essa conexão tão próxima das descrições que temos aqui. Vamos dizer o seguinte: o passe magnético é como se fosse assim, uma transmissão conjunta, né, aqui, né, entre nós encarnados, né? É uma transmissão mista de fluidos magnéticos, né, provenientes essas energias, esses fluidos da pessoa encarnada, nós, e de fluidos espirituais, né, oriundos dos nossos irmãos da espiritualidade, né? Então, não deve ser considerado uma simples transmissão de energia animal, né, que é a magnetização, certo? A aplicação do passe, ela tem assim uma finalidade de nos auxiliar, de nos fortalecer, de sanar certos problemas de ordem de desarmonias psíquicas, físicas que temos. Então, temos esse contato com as energias puras, tanto quanto as podemos, exatamente para reequilibrar o corpo físico, o corpo espiritual, né? Perispiritual, essencialmente. Mas temos aqui uma descriçãozinha muito bem trazida pela nossa irmã Vanice, que deixou esse legado aqui para nós trabalharmos hoje. O que é o passe magnético? Bastante utilizado nos tratamentos espirituais, nas casas espíritas, o passe magnético, ou fluidoterapia, como também é conhecida, tem como objetivo auxiliar no reequilíbrio do corpo físico e perispiritual.
Essa transfusão de energias fluídicas vitais é realizada com o auxílio dos médiuns passistas, que utilizam a imposição de mãos para transmitir os fluidos à pessoa que recebe o passe. Então, recebe o passe todo aquele que está diante, que se posta na condição de receptor, na necessidade. Agora, vale lembrar aqui também, Miriam, que uma pessoa sem as mãos, que não tenha mãos e braços, também pode aplicar o passe. A imposição de mãos, né, é uma descrição clássica, mas que traduz, que reflete, o que descreve muito timidamente o que seria essa transferência de energia, essa transferência de fluidos, essa fluidoterapia que se refere à descrição anterior. Então, isso tudo transita com uma coisa chamada pensamento, quando existe a manifestação da vontade. Essa projeção de energias nada tem de sobrenatural e ocorre com base em leis naturais. Importante salientar o que explica Kardec na Revista Espírita de setembro de 65, a respeito da mediunidade curadora e entender as suas diferenças. Aqui é muito bom, porque a gente vai beber água lá na fonte, lá em Kardec. A diferença entre o magnetizador, propriamente dito, e o médium curador é que o primeiro magnetiza com seu fluido pessoal e o segundo com o fluido dos espíritos, ao qual serve de condutor. Que bacana isso, né? Isso vem da definição de médium, é o que está no meio. E esse aqui é o médium curador. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. O que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. Quem faz uma obra belíssima a respeito disso também, né? Avançando nas pesquisas, recomendo a que leiam O Passe como Cura Magnética, da doutora Marlene Nobre, né? Precursora de pesquisa enquanto pessoa de ciências, e hoje quem dá sequência ao seu trabalho são as AMEs do mundo inteiro, já tendo avançado em muito na compreensão, né, por exemplo, da glândula pineal, e como exames médicos podem dar essa constatação da presença de um ser preparado para a mediunidade, né, através de estudos, de experimentações, descrições pormenorizadas que já existem a respeito e que são obras assim para serem consultadas. É muito bacana, vale a pena. São obras iniciadas pela doutora Marlene e também hoje quem dá sequência nisso, o doutor Décio Yandoli Júnior, que tem um trabalho também na área da ciência, conectado com o pensamento espírita, e, como já sabemos, né, Kardec já nos antecipou isso. Quando a ciência explica diferente, vamos pela ciência, porque é o território seguro, onde não haverá conflito, né, e nem nenhum vai desdizer o outro. Pois não, Miriam? A Associação Médico Espírita, que é a AME, ela foi criada pela doutora Marlene Nobre. É um projeto que ela fez pequenininho e que se espalhou pelo movimento espírita. Uma coisa extraordinária. Eu tive a satisfação de conhecê-la em São Paulo. É uma pessoa que você chegava, falava uma ideia e ela... vamos fazer! Era uma pessoa do fazer, sabe? Era uma coisa extraordinária ela. Mas é muito interessante que o doutor Sérgio Yandoli e o doutor Irvênia Prado, que também é uma pessoa sensacional, fizeram um livro chamado O Cérebro Triuno, e com... eu esqueci o outro, um médico do Rio Grande do Sul, me perdoe que eu esqueci o nome, mas
eles fizeram esse cérebro triuno muito baseado nessas questões da cura, do ser, de onde a alma habita, onde essa alma, que somos todos nós, faz com que nós possamos nos desenvolver. Enfim, é fantástico, vale muito a pena estudar. São compêndios verdadeiramente, né? Em que a gente pode beber, como diz você, a gente bebe da fonte Kardec, né? Mas a gente tem essas obras subsidiárias que podem nos ajudar a compreender melhor essa questão da mediunidade, do magnetismo, dessas questões aí, né? Então, tem aí a nossa querida amiga Vanice trouxe uma foto linda de um passe magnético. Então, veja você aí, como você falou, o passe é uma doação de fluidos, né? É um passe espírita. Então, o fluido cósmico universal, o fluido espiritual, que se você prestar atenção aqui no cantinho, tem o espírito, no meio tem o médio passista, e aqui, sentado na cadeirinha, alguém que está recebendo aqueles fluidos para a sua... Então, tem o doador e tem o receptor. E no meio tem o médium. Se você prestar atenção na fotografia, então tem o espírito, que está mais clarinho, o médium e quem está recebendo aquele passo para seu reequilíbrio das suas forças. É muito bacana essa foto. É bem bacana, né? Ele funciona mais ou menos assim. O fluido cósmico universal, o espírito passa para o médium, e o médium, então, faz todo a sua doação também, junto com o seu fluido, misturando os dois, para que aquela pessoa possa ser atendida naquilo que ela necessita naquele momento e diante daquilo que ela pode receber. Também tem isso, né, Amaury? É um processo que, para nós, precisa ser visto dessa forma, ajuda muito a visualizar, porque precisamos ver com os olhos que temos aqui, e nem todos desfrutamos dessa compreensão, nem todos trazemos essa visão transcendente a que se refere André Luiz. E vale dizer que transcendência é uma coisa intangível, não é uma medida, não é uma coisa que possamos determinar fronteiras. São coisas que, quanto mais avançado é o espírito, melhor ele vai compreendendo. Mas, de modo geral, a gente percebe que o que seria o passe, né? É aquela forma de higienizar, de melhor preparar a pessoa para a existência. Então, eu queria só falar uma coisinha. Obrigada, Vanira. É isso mesmo, o doutor Sérgio Lopes. É doutor Sérgio Lopes, doutor Sérgio Iandoli e doutora Irvênia fizeram esse livro, fantástico. O Cérebro Triuno. Vale muito a pena estudar. Pode continuar, desculpe, meu amigo. Então, eu dizia, Miriam, é o doutor Décio Iandoli Júnior, tá? O passe, ele tem a finalidade de nos manter ou de nos prover de preparo adequado para a existência. Então, à medida em que o espírito vai se combalindo nas energias de que necessita, né? Vai perdendo essas energias e precisamos da encarnação. Esse é um raciocínio para as pessoas que nos ouvem, que vale a pena. Precisamos da encarnação. Precisamos manter os centros energéticos atuantes. Definhar não é o processo. Buscar a ajuda para que tenhamos esses centros energéticos revitalizados, recompostos, preparados para a encarnação, é o processo natural. A divindade nos presenteia não só com a existência, mas com a manutenção dela.
para que nos mantenhamos na trajetória, dispostos e disponíveis para as tarefas, como você descreveu tão bem o comportamento da doutora Marlene. Pessoas, né, com essa energia toda, sempre prontas para a tarefa. Isso é o que teremos como projeção no mundo espiritual. À medida em que se percebe a evolução, à medida em que se vislumbra essa evolução, a gente vai vendo que os espíritos estão sempre apostos para o trabalho. Não existe a fronteira da mobilização, de carregar, né, essa matéria, de ter que dispô-la ao labor. Então, temos aqui não só o corpo que recebemos, né, mas também preparado para a encarnação, é o que a divindade nos presenteia. E a compreensão do que se passa conosco melhora a forma de nos ajudarmos, em primeiro lugar, por isso que esse é o primeiro compromisso nosso com a própria evolução, e também sermos ferramenta útil, como vemos tantos irmãos, né, se prepararem e conseguirem expor, transferir essa segurança, essa tranquilidade da presença divina, né, em nossos dias, de tudo o que recebemos, de tudo que temos como graça, como oportunidade renovada em nossa existência. Vamos em frente? Vamos. Aqui é uma explicação, então, do passe. O passe magnético é um processo de higienização dos campos energéticos que visa auxiliar o processo de reequilíbrio psíquico e físico, através da harmonização no campo físico, mental, emocional e espiritual. O passe não tem nenhum tipo de toque físico, é feito somente com a proximidade das mãos do médium passista sobre os pontos vitais energéticos de quem os recebe. Bem-vinda, Edileuza. Obrigada, Vanira, pela força aí. Então, retomando a nossa leitura, se vocês prestarem atenção, decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdades para sair quando nos prouvéssemos. Então, eles já passaram ali, então, por esse processo de que ele não sabe determinar muito bem como é que é esse processo ali. Ele observou ali a colaboração através do magnetismo e ele, então, ora, faz uma oração de coração. Então, a princípio, nada notei de extraordinário. Veja bem o que ele fala. Nada, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegrias diferentes. É assim como a gente entra em determinados lugares, a gente se sente tão bem. E a gente não sabe por que a gente se sente tão bem. As energias salutares do lugar, das pessoas que ali emanam bênçãos, emanam bons pensamentos, estão sempre em vibrações melhores, a gente experimenta a coragem, a gente experimenta a alegria. E não é diferente, então, com o nosso querido amigo aí, André Luiz. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. É o que eu estava falando. Parece que desembotou, tirou alguma coisa que estava embotado, né? E aí, Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava bem ali no centro, marcando a partida para o meio-dia. E esses nossos dois amigos estavam ansiosos. E aí eles falam, ansiosos, aguardei o instante aprazado. E se fosse eu nem tinha dormido, sabe? Eu tinha ficado lá de prontidão, lá, ai meu Deus, do jeito que eu sou ansiosa, né, Mauri? Então, eu iria estar lá bem que nem eles. Continuando nossa leitura, não nos ausentamos do nosso lar como os viajores terrestres, geralmente carregados de
metalatonagens e volumes diversos. O que é uma a definição de metalotagem é uma definição da Marinha. Isso em questões... você arrumar o rancho, arrumar a comida para não faltar, os víveres diversos para que não falte na viagem. Então, aí ele traz essa metalotagem, que é muito interessante, porque muitas vezes, quando a gente vai viajar, a gente faz a matula. Vocês já ouviram falar dessa linguagem da matula? A matula é isso. A gente faz um isopor cheio de coisas para que as crianças, no meio do caminho, não fiquem, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí você calma, vai lá na sua bolsinha, dá um pedacinho de biscoito, dá um sanduíchezinho, um suquinho, para que a gente continue e permaneça na nossa viagem, né? Então, aí está. É muito interessante isso. Aqui, disse Aniceto, jacosamente, quer dizer, ele está de graça, de gracejo, vamos dizer assim. Toda a nossa bagagem é a do coração. Na Terra, a gente leva mala, bolsa, embrulho, e mais um saquinho, e mais... Não esquece, não é assim que a gente faz, Amauri? A gente esquece o sapato, a gente... Opa, peraí, deixa eu buscar o sapato, e lá vai, né? Então, ele diz aí, brincando mesmo, mas agora a gente deve conduzir propósitos, energias, conhecimento e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riam-se com gosto daquela posição do Aniceto. Não é, Amauri? Olha, exatamente o que um espírito inferior pensa, né, quando vai empreender uma viagem. Nesse caso aqui, ele pensa nos preparativos. O que é que eu tenho que levar, né? Como você lembrou, lá no Pantanal do sul do Mato Grosso do Sul, também o pessoal fala matula. Foi lá que eu conheci esse termo. Então, quando o boiadeiro sai para o trabalho na madrugada, ele leva a sua matula, né? A matula carioca é diferente da matula do pantaneiro, né? Mas é tudo uma matula. E então esse monte de coisas que se leva para satisfazer as necessidades do corpo, seja um agasalho, seja um alimento, são coisas do físico. E mais ou menos ainda se manifesta nas necessidades do espírito, tanto quanto ele esteja ainda sintonizado com as coisas da matéria. Por isso é que riram-se ali os companheiros, né, dessa postura inocente ou pueril, ou ainda não liberta dessas influências tão fortes, né, que é a matéria. Então, a preparação é outra, né? O espírito em si carrega toda a bagagem que precisa, né? E é isso que a gente vai ver na sequência. Eu achei muito interessante essas fotos que a Vanice trouxe da questão magnética. As nossas mãos podem fazer muitas coisas pelas outras pessoas. Mãos que abraçam, mãos que agasalham, mãos que apertam mãos que podem fazer coisas fantásticas umas pelas outras. E outra coisa que eu acho tão interessante, por que as mãos têm pontas, né? Que nem antenas, não é? Então, a gente poderia dizer que temos antenas para algum trabalho sério, algum trabalho em favor do outro, do próximo. A gente não tem braços compridos, com mãos, se não seja para abraçar o outro, para acolher, para fazer algum bem para aquele que ali passa por nossa vida. O de mais perto, aquele que esteja mais perto da gente. Ai, aquela sogra? Aquela sogra. Ai, aquele filho danado? Aquele filho danado.
para que a gente possa aprender, para que a gente possa, então, juntos, fazermos um bem, fazermos um mundo melhor, né? Com mais esperança, com mais dignidade, né? Enfim, com mais harmonia, né? Seguindo aqui nossas questões e trazendo aí uma anotação do Livro dos Espíritos, né? De uma nota de Kardec. Ali ele vai falar sobre o sonambulismo, sobre a emancipação da alma, né? Nessas questões aí, 400 e pouco, até 455, ele vai falar sobre o sonambulismo, ele vai falar sobre a dupla vista, enfim. E tem esse pedacinho aí que foi destaque, que foram destacados aí pelos nossos amigos. O espiritismo e o magnetismo dão-nos a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância tece muitas fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação, fantasmas, enfim. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que se consubstanciam em apenas uma, ao mostrar a realidade das coisas e a sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está na lei da natureza e o que não passa de crendices. Gostaria de comentar, meu querido? Olha, é por isso que a doutrina dos espíritos nos foi trazida, não foi só para que a gente tivesse um assunto diferente para provocar, para nos deleitarmos com essa coisa tão racional, onde ela se encadeia num raciocínio bacana, tão bonito, tão interessante. É para que a gente tenha desfeitos os véus das crendices e tenha desfeitos tudo isso o que nos atrapalha o avanço. Então, a compreensão desses fenômenos é mais uma dessas tais coisas que vale, sim, nos aprofundarmos, estudarmos, conhecermos o que não conhecemos, né? E desconhecemos muito, tanto que o próprio André Luiz, lá na espiritualidade, trouxe a sua impressão de tudo. Algumas coisas para ele eram transcendentes além da sua visão. E para nós aqui, tantas coisas estão além dessa visão. Mas temos, sim, pesquisas já executadas, temos uma obra pronta, que é a obra de Kardec, que para nós é inesgotada e vai estar inesgotada por muito tempo, e que vale, sim, primeiro, a consciência, para que a gente, bebendo água na fonte adequada, veja desfeitos todas as crendices, todos os pensamentos inadequados, né? Concepções que mais confundem do que esclarecem a respeito do que seja a transferência de energia, a recepção de energia, quem é que transfere, quem é que recebe, como é que se dá isso, o que é que cabe perguntar e o que é que não está ao nosso alcance vislumbrar. Isso pacifica os corações, isso acaba adentrando naquele aspecto consolador da doutrina. Olha, existem coisas que não está ainda ao seu alcance vislumbrar. Tem muita gente aqui entre nós que não consegue vislumbrar 3 dimensões, que não consegue enxergar tridimensionalmente as coisas. Quanto mais na dimensão espiritual, que por vezes nós sequer imaginamos, né? Na maioria dos assuntos, sequer imaginamos como isso se dá. Então, o que o Espiritismo nos traz é exatamente a compreensão do que podemos, do que devemos, né? Quais são as coisas que podem ser retiradas diante dos nossos olhos e que nos facilitam, e que outras ainda não está na hora de buscar. A compreensão disso vai nos fazer evitar a perda de tempo, evitar exatamente que a encarnação perca o seu sentido. Então, estarmos na rota, estarmos na estrada
e compreendendo que, ao final de toda essa compreensão que nos é oferecida, interessa o quê? Interessa que, com mais equilíbrio, com mais de forma pacífica, harmoniosa, a gente não se ausente daquilo que seja evolução intelectual e moral. Ou seja, à medida em que avançamos com a inteligência acalma, pacifica e conduz a crença, né? Deixa o coração na rota certa. E é exatamente isso que vai nos iluminar depois. Então, retomando o nosso texto, e aí aqui o orientador, o Aniceto, vai pegar não só o Vicente como o André, mas vai pegar uma turma para que ali façam todos eles um serviço na crosta terrestre. Então, nesse instante, o nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado. Estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente, por algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, nos serviços à crosta. Imagina como eles não ficaram felizes com como é que se diz? Aniceto dando para eles, olha, eu confio no trabalho de vocês, né? Em trabalhos de observação que deveria prolongar-se por uma semana. Eles iriam ficar, nossa, imagina. Então, despedimos-nos das camaradas de lutas, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Isso foi tão legal. Né? Então, aí é bacana. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Olha que legal. Quanto mais estudamos, aprofundando nossos conhecimentos, mais ampliamos nossa consciência, como estava falando o nosso querido Amauri, através dos nossos atos. Então, quanto mais consciência estamos, mais claramente percebendo as oportunidades de trabalho, no trabalho no bem. A gente vive num mundo de provas e expiações, os nossos amigos espirituais nos falam isso, e a gente vivencia isso todo santo dia. E somos espíritos ainda, mais maus do que bons. Estamos nesse constante processo de evolução. O nosso papel é, consequentemente, evoluir e aprender. A gente aprende com os erros e também com os nossos acertos. Então, os serviços que se apresentam são um tipo de prova. Podemos aceitar e executá-los de forma adequada. Por favor, gentileza numa casa espírita. Chegou lá, não está cheio de água? Pega o rodo, puxa um pouquinho a água para que ninguém caia. Todo trabalho é trabalho digno. Então, realizá-lo de forma inconveniente não seria bom. Então, a gente não fugir às nossas obrigações. Ao executar um serviço de forma apropriada, agindo no bem, fazer de forma indevida, agimos no mal. Ao não se realizar, não fizemos nem o bem nem o mal, né? Mas não podemos esquecer que o Evangelho nos traz que a inércia também é negativa. Não fazer o mal e bem, diferente de fazer o bem. A inércia também é um vício característico de quem ainda não está na seara do bem. É um alerta para a gente. Então, todo trabalho necessita especializar-se na tarefa que nos abençoa, preservar e disciplina. Olha, Chico Xavier, quando aos 21 anos de idade, ele já tinha mediunidade, já trabalhava na mediunidade, vai encontrar quem? Emmanuel. E Emmanuel vai falar para ele que existem só 3 coisas para que ele possa desenvolver o seu trabalho. E aí ele pergunta qual? Me diga qual a primeira. Ele diz disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Então, sermos disciplinados nas ações que nós nos propomos a fazer. Recordamos que a boa vontade é a instância inicial. A partir daí, compete ao lidador do bem buscar continuamente seu aprimoramento. Podemos dizer que o aprendizado constitui-se num processo que se desdobra no tempo, sem ter um final. Desculpe que eu estou correndo um pouquinho por causa do horário, tá bom, meu querido amigo?
é o que em academia nomina-se formações continuadas, ou seja, a busca permanente do saber, do modo de se transmitir o conhecimento, a capacidade de aliar no dia a dia e de se aprender, de se ensinar, de viver. Então, sempre a educação. O educador comum no âmbito profissional é um concitador a aperfeiçoar a sua capacidade de educar. Educere, trazer de dentro, educar, são princípios. Em espiritismo ocorre o mesmo, ou seja, o trabalhador espírita deve aperfeiçoar-se em estudos permanentes, além de cursos de curtas durações, de seminários. Aliás, entrem lá no canal do CELD, nesse final de semana teve o 14º Congresso de Estudos Espíritas, que foi maravilhoso. Então, lá você pode acessar todo esse material. Foram várias salas de estudos de assuntos diversos e super interessantes. Entrem, aproveitem, numa hora que vocês tenham um tempinho aí, vai lá, estude um pouquinho, comente com os amigos, é muito legal. Então, esse programa, esse projeto, a gente deve se capacitar em conhecimentos espíritas para que a gente possa ter mais conhecimento, né? E aí, aqui na nossa leitura, para terminarmos, né? Ele vai para a crosta terrestre, Vicente e eu. Onde está essa? Vicente e eu, a gente se despediu dos camaradas de lutas, repleto de esperança. Era a nossa primeira vez na excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. E aí, meu querido amigo, eu gostaria que você terminasse aí com a nossa leitura e pudesse, então, assim fazer a nossa prece de encerramento. Olha, Miriam, a gente não pode criar-se sempre com a lucidez esgotada. É importante estudar sempre. Temos as obras, temos a encarnação, temos os exemplos. Existem pessoas que conseguem, com muita propriedade, praticar muito à frente de nós o que ainda estamos teorizando. E da mesma forma que vemos André e os amigos que o cercam nesse e naquele momento, estarem sempre prontos a observar a experiência que já existe ao seu redor, o avanço que já existe ao seu redor. É um dos ensinamentos mais bonitos que tem nessa obra, onde a experiência exposta, as narrativas que dão luz ao caminho, cabe-nos estar atentos para observar. Então, isso temos aqui também. Não é porque estamos encarnados que deixamos de ser esse espírito que precisa estar atento a essas informações, a essa transferência, a essas narrativas que nos trazem tanta luz. Existem irmãos que, enquanto estamos aqui teorizando, praticam com muita propriedade o passe, o exercício da mediunidade de cura, o exercício da mediunidade, enfim, encontram-se no meio dos irmãos que querem transferir coisas benéficas e aqueles que necessitamos aqui na crosta terrestre. Então, estamos atentos a que isso está sempre disponível para nós, de forma generosa, e que a divindade colocou isso tudo à nossa disposição. É uma tarefa que essa obra nos faz abrir os olhos. Encerramos, então, por hoje, né? Você quer fazer mais algum comentário? É só lembrar que nós somos espíritas e, como tal, devemos, então, estudar um pouco mais, né? Eu agradeço imensamente, porque, como diz Jesus, a verdade nos libertará, né? Bem isso, bem isso. Então, dessa forma, a gente se encaminha ao final do nosso programa de hoje,
desejando a todos aqui, primeiro, tenham uma semana de grande desfrute de tudo isso que estamos tendo na encarnação. E que na semana que vem estejamos aqui, novamente reunidos, sempre com melhor lucidez, com bastante disposição, bastante presença de espírito para transferir aquilo que essa obra maravilhosa veio nos trazer. Então, dessa forma, elevamos o nosso pensamento ao alto e pedimos à espiritualidade que nos acompanhe tanto quanto temos sido agraciados até então. E agradecemos profundamente as oportunidades que temos recebido, desde as pequenas até aquelas coisas que julgamos serem mais importantes. Permita-nos a espiritualidade, valorizarmos tanto quanto a nossa consciência permita, para que as ferramentas, ora dispostas para a existência, possamos fazer o uso adequado. Permita, amado Mestre, que possamos em tudo compreender a vossa presença magnânima, iluminada, amorosa. Que a sua paz esteja com todos nós, possa inundar a todos os corações, agora e sempre. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.